sua Bíblia aí, por favor, e abra no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Glorificado seja o nome de Jesus. É maravilhoso estar na presença de Deus, né? Não existe lugar melhor. Sim. Existe afastado. Não existe. Esse é o melhor. Pode ter igual, né? Mas não é para dizer que não existe, porque Jesus está aqui. Vai estar no controle desse negócio. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu ouço a pastora louvar Deus nesse louvor, gente, a mesma emoção, pastor, que eu sentia há 20 anos atrás. Eu cheguei na igreja da fé, foi louvar Deus nesse louvor, e ela passou tão tremenda de mim, a mesma coisa, sabe? O Espírito Santo de Deus, uma coisa linda, é o único que eu mais gosto dela, é esse aí. Deus sobre o mar. Glorificado seja Deus. Capítulo 5 de 2 Reis, acharam? Amém. Não já sabe, né? Quem vou falar nessa noite? Glória a Jesus. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. Glória a Deus. Versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ficar purificado. Versículo 14 diz: então desceu, diga desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Vai ser dado, irmãos. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém. Para todos sempre. Bom é estar na presença de Deus. E este é o lugar que Ele preparou. Aleluia. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Amém. E o Senhor está aqui e nós sabemos disso. Né? Jacó não sabia que o Senhor estava ali em Betel. Mas nós sabemos que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus queridos irmãos, falar de Naamã, né? É algo que nós já ouvimos várias vezes, ministrando essa palavra, nós já lemos várias vezes também essa história. E sabemos que Naamã, como eu disse primeiro, era uma pessoa, né, famoso. É um homem muito famoso, de muito respeito, né? Diz que ele era grande. Por ele o Senhor havia dado livramento, pela mão dele, um general respeitado, aleluia. Porém, ele tinha um defeito, como eu tenho defeito, como você tem, né? Louvado seja o nome de Jesus. Muitas das vezes, né? Esse porém, nossa vida, ele atrapalha. Porém, todos nós temos um porém que precisa ser resolvido, que precisa ser solucionado em nossa vida. Lembram-se do jovem rico, né? Era rico, conhecia todos os mandamentos, mas Jesus disse que está faltando uma coisa. E essa coisa falta em mim, falta em você. Né? Que nós devemos buscar, devemos pedir ao Senhor que venha revelar. Talvez nós não damos conta, né? Da coisa que é em nós, que falta, que precisamos nos reabrir para com Deus. Esse porém de Naamã aí, né, significa muita coisa. E é preciso nós nos humilharmos, aleluia, para que Deus venha revelar a sua vontade em nossa vida, para que Deus venha revelar o seu querer, aquilo que Ele tem determinado para a nossa vida. E nós entendemos perfeitamente que além desse porém de Naamã, né, ser a lepra, né, que arruinava a vida dele, era uma coisa, né, que tirava a paz dele. Ele parecia ter paz, mas era um homem que vivia perturbado, um que vivia preocupado, com aquela lepra, né? Ele não podia se apresentar em qualquer lugar, apesar de ser grande, como diz aqui, apesar de ser famoso, apesar de ser honrado. Mas ele não podia se apresentar em todo lugar, porque aquela lepra o proibia.
Louvado seja o nome de Jesus. E além daquela lepra, no seu corpo físico, tinha algo que chama atenção na vida de Naamã, que era pior do que a lepra, que era a arrogância. Naamã dá para entender que era um senhor, né, um homem rico, famoso, porém era extremo, arrogante, soberbo, prepotente. Naamã não dava-se o luxo de se humilhar diante de ninguém, ele era soberbo. Aleluia. E a Bíblia fala, lá no livro de Provérbios 16, 18, que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito, ela precede a queda. Quem é soberbo, quem não se humilha, quem se acha grande, quem se acha autossuficiente, aleluia, dá um passo para a queda, dá um passo para a derrota. Bendito seja o nome de Jesus. E Deus nessa noite está falando conosco, está falando com milhares de pessoas, que nos acompanham nesta noite pela internet. Meu irmão, minha irmã, você, meu senhor, minha senhora, jovem, criança, Deus, aleluia, para que Ele possa trabalhar na vida do homem e da mulher, é preciso haver humildade, é preciso haver mansidão, aleluia, é preciso haver coração quebrantado, porque na soberba Deus não trabalha, Deus não opera. Este homem, enquanto ele estava na sua soberba, na sua arrogância, ele continuava leproso, continuava leproso. Bendito seja o nome do Senhor. Era preciso ele descer até o mais baixo, descer aos extremos, para que ele conquistasse aquilo que ele mais necessitava, aquilo que ele tanto almejava, que era a cura na vida dele. Eu pergunto nesta noite a todos nós que nos assistem, nós que estamos aqui, e para mim principalmente, louvado seja o nome do Senhor, o que é que nos aflige tanto? O que é que impede que nós conquistemos aquilo que Deus tem determinado na nossa vida? Talvez só falta uma atitude minha, uma posição minha para com Deus, algo talvez que seja mínimo e insignificante, mas para Deus é um impedimento, é um embaraço, é um obstáculo que precisa ser derribado, precisa cair por terra. Todo aquele que se exalta, aleluia, ele não tem sucesso na sua vida. É preciso descer, é preciso se humilhar, é preciso reconhecer, aleluia, a grandeza e o poderio de Deus. Quer provocar um milagre, aleluia, na sua vida? Seja humilde, desça, reconheça, aleluia, reconheça que você e eu, reconhecemos que nós somos pó, Tem gente que quer se justificar, se acha justo demais. A Bíblia diz através do profeta Isaías que a nossa justiça, se nós queremos ser justos, sabe o que é comparado com um trapo de imundícia. A nossa justiça, quando nós achamos autossuficiente, Deus olha assim, vai ser um trapo, é um pano imundo, sujo que não serve para nada. Assim é aquele que se sente justificado, que se acha autossuficiente. Naamã estava nessa condição, ele não queria descer, era um ato simples, que precisava fazer para receber a sua cura. Era descer mesmo, ele tinha que descer daquele camelo, daquela montaria que estava. Se era camelo, se era jegue, se era cavalo, não, ele veio a sua carruagem. E não queria descer, não. Ele chegou prepotente, não. De certo, o profeta vai sair da sua casa, vai vir até mim, vai botar a mão no lugar. Olha, a arrogância, gente, de alguém que estava numa situação, desenganado pela medicina. Ele não se dava conta do buraco que ele estava afundado, mas não queria descer, não queria descer. Aleluia. É preciso muitas das vezes, não sempre, não sempre, em nossa vida é preciso haver um reconhecimento que nós estamos aqui embaixo, que Deus está em cima, que nós somos servos, que Ele é Senhor. Aleluia. E é preciso haver humildade em nosso coração para que Deus opere, para provocar um milagre em nossa vida, para mexer com o coração de Deus. Tem que ter humildade, tem que ter humildade. Eu, meditando na palavra, isso me levava lá em Jonas. Jonas foi uma história interessante. Deus, ele abençoou a Jonas, se fosse, até Nínive, pregasse a palavra que ele mandou, que Deus queria fazer um milagre naquela cidade.
Mas Jonas, ele se achou grande, né? Ele disse, não, se eu for lá, Deus é bom, ele vai salvar aquele povo, eu quero que Deus salve aquele povo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes queremos, né, nós determinar o que Deus tem que fazer. Esquecemos que somos servos, que temos que ser submissos a Ele. Aleluia. E queremos estipular, Senhor, se o Senhor fizer dessa maneira, eu faço assim, né? E Jonas mais ou menos assim. E a Bíblia diz que ele, ao invés de ir para Nínive, o que é que ele fez? Ele seguiu o caminho contrário, ele foi para casa. Só se nós olharmos, irmão, para de Jonas, nós vamos ver que Jonas, ele começou a descer. Deus precisava tratar com ele. A Bíblia diz que a princípio ele desceu para casa, né? Para Jope. Foi para Jope, até o porto, encontrou o navio, ele desceu até o navio. Interessante isso aí. E ali dentro do navio, ele ficou. Ficou dentro do navio, o navio começou a sair, o mar começou a se agitar, ele desceu mais um pouco, ele fez até o pulão do navio. Veja bem, a decadência dele, ele foi descendo, e ali dentro do pulão, ele se acomodou. Ele foi dormir. Olha, que irresponsável, né? Como é que Deus manda eu fazer alguma coisa? Mas como é que Deus manda você vai trabalhar no fórum, fala para tal pessoa, no tribunal, você vai dormir, não vai estar dormindo. Dorme uma vez. Ele foi dormir dentro do pulão do navio, né? O som da indolência começou de Jonas. E aí o Senhor começou a trabalhar. Falou, para lá, tu vai dormir, peraí. Já desceu 3 vezes. Quer descer mais? E o mar começou a girar, começou a ficar bravo. E os marinheiros se desesperaram. O que é que está acontecendo aqui? Vamos jogar fora essa venda, vamos desfazer do peso do navio. Talvez é o peso. Não era o peso do navio, não. Era o peso da desobediência. O peso da desobediência, da rebeldia, viu? Da autossuficiência dele, achou que podia ir onde ele queria. Bendito seja o nome de Jesus. E o vento começou a se agitar, o pessoal disse, não, estava descendo, e descendo até o pulão está lá. O que é que tu tem aí falando aí, dormente? Estou aqui. Quem é tu? Né? De onde tu veio? Que nação é tua? Qual é a sua nacionalidade? O que é que você faz da vida? Aí ele começou a contar uma verdade. Precisava descer mais um pouco ainda. Precisava descer ainda. Eu sou hebreu, eu tenho Deus, o Senhor dos Exércitos, eu estou aqui nos obediência, assim. E agora? Vocês têm que jogar no mar. Preciso descer mais um pouquinho. Preciso descer mais um pouco. E agora ele espera, levanta ele e joga até o mar. Desce mais um pouco no mar. E de repente Deus prepara o peixe, né? A baleia, no lugar fala baleia, no lugar fala peixe. Eu fico com baleia, eu estou falando baleia. Assim como Jonas teve 3 dias de noite no reino da baleia, né? Assim pode, meu filho, você já tem, é baleia. E eu estava pregando aí, né? Tinha uma irmã chamada Priscila, vocês não, olha os pés, irmã Priscila. Quando terminou o culto, ela Senhor, Deus, não é baleia, não fala o nome do peixe, eu já vi que é baleia. No lugar fala peixe, eu falo baleia. Não é baleia, ela corrigia, ela me ensinava, eu gostava que ela me ensinava. Você não precisava falar baleia, mas que peixe. Não, mas foi baleia. E ela desceu até o reino, ele desceu até o reino da baleia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus falou, não precisa, deve descer mais um pouquinho. Tem que descer mais um pouquinho. Está pouco ainda. E agora sim a baleia desce até o profundo do mar. Meu Deus do céu. E agora Jonas se viu numa situação desesperadora, a ponto de ele comparar, né, o vento da baleia com o inferno. E aí ele também lembra-se de Deus. Ele lembrou-se que a arrogância ia levar ele até a morte, que a desobediência ia trazer ele, né, para a sepultura. E ele lembra de Deus e começa a clamar. E diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Aleluia. Está angustiado? Clama a Deus. Clama a Deus. Se quiser gritar, pode gritar. Ele disse, clama a mim e respondeste-ei. Aleluia. Clama ao Senhor, porque ele acode. Não é? Mas eu errei, eu pequei. Sim, pecou, mas está se humilhando. Deus vai ouvir. Deus vai mudar a história. Louvado seja o nome de Jesus. Deus vai pegar o milagre impossível na sua vida através da humilhação. Através do reconhecimento do erro. Não é? Ele começou a reconhecer que tinha errado.
Aí Deus ordenou o peixe a valer. Vai, ordenou o peixe aí para onde? Para mim. Era lá que Deus queria trabalhar. Eu até peguei aqui o capítulo 2, vamos ler aqui o capítulo 2. Interessante demais. Olha aqui. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. E vamos, deixa a oração. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas que passaram por cima de mim. O capítulo 2. E diz: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. Aleluia. Ele tinha fé e confiança que ele tornaria a contemplar o Senhor. E disse mais: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. E desci, olha aí, até os fundamentos dos montes. Versículo 6, doutor. Os terrores da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, ele se lembrou de Deus e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam a vaidade vandeja a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que voltei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Amém. Falou do Senhor ao peixe e vomitou a Jonas na terra. Glorificado seja o nome de Deus. Ele não conhecia o Senhor ainda. Ele precisava ter um particular com Deus. Ele precisava passar pelo processo árduo, muito árduo, com uma experiência única. Foi a única pessoa que conseguiu ficar 3 dias e 3 noites no fundo do mar, dentro do peixe, e não morreu, porque Deus tinha um tratado com ele. Deus precisava mostrar para ele que Deus é Senhor, que ele é servo. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, é assim, quando nós nos achamos sábio demais, grande demais, Deus nos leva no estreito. Ele começa a nos apertar, ele começa a nos cercar, a ponto de ficar num beco sem saída, para que nós venhamos reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que nós somos servos do Senhor e precisamos ser obedientes a este Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Na nossa arrogância, na nossa soberba, nós não vamos a lugar nenhum com êxito. Podemos ir a vários lugares, mas lugares que não pertencem a Deus, lugares que não nos traz crescimento diante de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Esse general precisava aprender essa lição. Ele precisava descer, ele precisava compreender, aleluia, que a terra que ele estava não era na Síria, não, ele estava na terra de Israel, e na terra de Israel havia profeta, havia um Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo tem que conhecer, irmão. Ao entrar por essas portas aqui, saber que aqui é território santo, tem que respeitar, tem que se curvar, não diante de nós que estamos aqui, mas diante de Deus que nós servimos, viu? Ele é Senhor, aqui é terra santa, viu? Aqui onde habita o Senhor, aqui onde nós adoramos a Deus, e aqui havia respeito, aqui havia temor, aleluia, porque nós servimos um Deus vivo, viu? Não é os deuses que tem para ele, não pode fazer nada. Servimos ao único e verdadeiro Deus, viu? O Deus das causas impossíveis, o Deus que até nos mortos ele vai ressuscitar, um Deus que mata, mas que também vai vivificar, um Deus que faz descer a sepultura e torna a fazer subir dela. Deus é esse Deus que nós servimos. Bendito seja o nome do Senhor. E Naamã não compreendia ainda isso, e ele começou a questionar, começou a colocar obstáculo, Quando ele chegou até a porta de Eliseu, ele foi até o palácio do rei, o rei se desesperou, o rei estava, a fé do rei não estava firmada em Jesus, o rei estava titubeando, mas tinha profeta em Israel, havia remanescente em Israel.
Deus. Para quando o Senhor Deus nos aprova, aleluia, vai dizer que nem Paulo diz: olha, eu sei que tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito. Eliseu tinha essa convicção, essa confiança. Ele disse: pode deixar vir aqui, ele vai saber que há profeta em Israel, há crente em Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Como é que nós podemos dizer essa palavra, né? O mundo tem que saber que há crente na igreja da fé. Precisamos, irmão, precisamos. Impor respeito. Alguém olhar para nós e dizer: é crente, esse serve a Deus, é diferente. É isso que o mundo tem que ver em nós. Aleluia, há diferença. Não a soberba, não a exaltação, por ser crente e dizer: não quero ver, não. Pelo contrário, nós temos que chegar a eles, para apresentar a eles esse Jesus que nós servimos, esse Senhor que nos resgatou. Bendito seja o nome de Jesus. E não precisava crescer o Deus de Israel, precisava. Mas que indivíduo soberbo, né? A Bíblia diz que Deus, foi Deus que fez ele vencer o povo seu, essa desobediência do povo de Deus exaltou aquele homem. Agora ele vem na terra do Deus vivo e não quer descer, não quer obedecer a ordem do homem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Diga aí, que vá até o rio, mergulhe 7 vezes, que vai ser curado. Agora vamos sair de lá vendendo azeite ascanado. Botou fogo pelo nariz, igual o dragão. Eu não vou mergulhar, não. Esse rio é mundo, é lamacento. Ele me mandou para Damasco, tem 2 rios bonitos lá, rabando lá, eu poderia mergulhar. Eu não vou mergulhar naquele rio. Grande, você achava grande demais. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E muitas das vezes não, todas as vezes, Deus prefere contar com o menor. Não foi assim lá na casa de Jessé? Seus soldados, Samar, Aminadab, caiu no ungido de Deus e passou mais os outros 4 meninos, que aquele texto menciona o nome, na genealogia não encontrar o nome dos filhos de Samuel. Acabou Jessé o mancebo, não? Está tudo aqui, não. Até sem graça, Jessé. Ele achou que seria aqueles, os moços experimentados. Qual foi a resposta de Jessé para ele? Ainda falta o menor. Aleluia. O menor, era o menor que Deus queria exaltar. Era o menor que Deus queria ungir com óleo de alegria, para ser rei de Israel, para defender a sua nação, para defender o nome do Senhor dos Exércitos. Bendito seja o nome de Jesus. Deus não precisa de grande, não, viu? Deus não precisa de teólogo, não é necessário ler, é necessário sim para nos ensinar, teólogos, homens experimentados, aleluia. Mas Deus conta com o menor. Na hora da verdade, Deus conta com o menor, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Deus conta com aquele que não se acha muito sábio. Não, eu sei, eu vou resolver. Não, é Deus que vai resolver. Bendito seja o nome de Jesus. Seja o menor, seja humilde, seja manso. Aprenda de Jesus, que é manso e humilde de coração. Meus queridos irmãos que nos assistem agora, não cresça, não queira crescer, não queira se exaltar, viu? Não levante o nariz, não. Se humilhe, o apóstolo Tiago diz: humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo nos exalte. É Deus que vai exaltar, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus, não é no nosso momento. Quem pode milagre? Se humilhe, seja como Jesus, seja manso e humilde de coração. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que em meio à comitiva daquele homem havia um rapaz ali, pacificador. Parecia até que conhecia os ensinamentos de Jesus, Bem-aventurados pacificadores, que ele dará o reino de Deus. No meio daquele povo ali existia um pacificador. Após aquele homem virar regra do seu animal, da sua montaria, e sair zangado, estufado, com ódio, querendo voltar para Damasco, que voltasse, minha vida. Alguém se levantou e disse: meu pai, se o profeta te
pedisse uma coisa maior, mais difícil, o Senhor não faria, meu Pai? Aleluia. Porque o profeta te pediu demais. Ele só quer que o Senhor vá no rio, mergulhe 7 vezes para se livrar dessa lepra. Bendito seja o nome de Jesus. Se livra, meu irmão. Se livra, meu irmão. Aleluia. Desse incômodo, dessa coisa que falta, né? Sair da minha e da sua vida, para que Deus venha concluir aquilo que Ele já projetou, aquilo que Ele já determinou, aquilo que Ele já ordenou, já deu ordem aos anjos a nosso respeito. E nós ficamos protelando, né? Caçando problema. Aleluia. Colocando desculpa. Mas assim não. Se fosse assim, eu iria. Foi isso que ela fez. Se fosse lá em Damasco, era fácil mergulhar. Não, meu pai. Ele falou que o mergulhar no Jordão. Mergulha no Jordão. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas a arrogância era demais. O orgulho precisava ser quebrado. Aleluia. O orgulho precisava ser tirado, meu irmão. Com orgulho não tem vitória, não. Com orgulho não tem comunhão com Deus. Com orgulho não tem cura, não. Vamos continuar raquítico, doente, se arrastando, né? Sofrendo. Aleluia. É preciso que o orgulho seja quebrado. É preciso que o orgulho ele seja banido da nossa vida, para que Deus faça um milagre conforme a sua vontade e o seu querer. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus contou um dia que entrou no templo para orar e tinha 2 homens, né? 2 homens orando. Um era publicano, o outro é fariseu. O irmão conhece a história desses 2 homens. E diz que o fariseu ele era muito arrogante, não tinha igual a mão, soberbo até demais. Era dizimista, forte, uma vara era dizimista. Ele se apegava nisso. Se apegava no tiro que dava. Orava. Ele que orava. Jejuava 2 vezes por semana. Era gordo o dino do sujeito. E ele chega diante de Deus e diz que olha assim na cabeça e louva Deus. Eu te louvo, te dou graça, Senhor. Porque eu não sou como não, por aí, defumando pessoas, como salvadores. Eu não sou como tal. E foi dando a lista dele, né? E às vezes é assim, né? Nós vamos listando ele diz, pai, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. Né? Esquece de fazer assim, ó. Olha pra cá. Pai, eu sou assim. Não é? Aponta lá, né? Fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. Aqui está os 3 aqui, ó. Eu sou assim, pai. Bendito seja o nome de Jesus. Mas não dá os planos de se confessar, né? Quer ver o erro dos outros. É o caso daquele homem lá. E nem sou tão pouco como esse publicano aí. Eu sou dizimista, eu jejuo 1 vez por semana, eu oro. E o pobrezinho, diz a Bíblia, né? Que ele nem levantava os olhos. Jesus só olhando, observando. É assim, irmão. Jesus está vendo tudo. Jesus está só olhando. Fala o seu nome de Jesus, igual aquele lá no templo, né? O pessoal colocando a oferta lá e Jesus olhando aqui lá. Jesus está observando tudo, viu? Mas que interessante, até na hora de dar ofertar, Jesus observa, não é assim? Até na hora de colocar a oferta, se estamos subindo, se estamos orando, né? Deus está olhando, meus irmãos, aleluia. Como está olhando aquele homem ali, Jesus orando, e ele disse: eu sou Senhor, misericórdia de mim, pecador. Jesus olhou para o que se falou, está vendo aí? Eu digo a vocês que este se exaltou. Ele vai descer do fim humilhado, mas aquele que se humilhou vai descer justificado. Bendito seja o nome de Jesus. Vale a pena descer na casa do Deus. Vale a pena descer na presença de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Jeremias, capítulo 18. Jeremias está sossegado, tranquilo. O Senhor chega até Jeremias. Ele sim, Senhor, levanta. Rapidamente levantou. Sim, Senhor. Agora desce. Agora desce e vai até lá a casa do oleiro, porque é lá que eu vou te ensinar. Aleluia. Ele levantou toda alegre, né? Deus não vai me levantar e tomou uma posição. Como pronto. Está de pé. Está do jeito. Está de pé, oh, Senhor. Agora desce. Vai até a casa do oleiro, porque lá eu vou te mostrar como é que se faz. Aleluia. É na casa do oleiro, irmão, nós aprendemos.
vendo sair Jeremias, estou vendo, Senhor. Não poderia eu fazer Jeremias como fiz esse livro? Aleluia. Não poderia eu quebrar Jeremias que está pronto, que acha que está pronto? Aleluia. E fazer novo? Porque Jesus é assim, ele não remenda nada, não consegue, ele deixa novo. Ele faz perfeito, né? Ele faz novo, é tudo novo. Você não é de remendo com ele, não. É novo que ele faz. Ele faz tudo novo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: olha, se vocês estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Na minha vida e na sua vida, tudo se fez novo. Tudo tem que ser novo. Não pode ser emendado, não, que emendado ele quer, né? Jesus falou: não pode pegar um pano velho e um novo e costurar os dois, não. Ele vai fazer uma ruptura mais nova, não é? Aleluia, tem que ser novo. Com Jesus tem que ser novo. Louvado seja o nome de Jesus. E Jeremias precisou descer para que ele entendesse o trabalhar de Deus na vida dele. E Naamã não queria entender até então. Naamã continuava por cima. Era general, era famoso, era grande, era de respeito, porém leproso e além da alegre, arrogante, soberbo, desobediente. Meu Senhor, vai comigo. Experimenta, meu Senhor. Você não mandou? Mandou. Tá. Sabe, tu faz, mas foi. Aleluia. Primeiro passo. Já foi um grande passo, né? A desobediência ali já ficou para trás. Quando ele decidiu aí, né? Tomou a posição de não, eu vou. Tá bom, calma, mas eu vou. Chega na beira do Jordão. Olhou aquela água, né? Que ele havia repugnado. Que ele havia reprovado. Mas era ali que ele tinha que descer. Deus queria que fosse ali, né? Se fosse lá, o Senhor dizia: vai, manda ele lá. Ainda lá, se banhar lá, não. Mas o mistério era ali, era naquela água. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Acontece algo em nossa vida. Nós achamos, né? Ao nosso ver, a gente está vivo, mas Deus precisa disso. Para que dessa maneira? Aleluia. A Bíblia diz assim: porventura, a coisa feita pode falar, dizer o que fez, porque ele fez dessa maneira. Porventura o barro pode dizer o oleiro: o que é que você está fazendo assim? Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é Senhor, nós somos servos. A água era em Jerusalém. Era ali que ele precisava banhar, para que ele reconhecesse, como ele reconheceu depois ele disse: agora eu sei que a Deus em Israel. Oh, que coisa linda, irmão. Vale a pena, quando nós evangelizamos alguém, né? Insistimos, a pessoa até mesmo é surdo, né? Avante, bravo, não quer saber, e nós temos paciência. Quando Deus faz a obra, você vê aquela pessoa ter uma mente totalmente diferente, uma mentalidade nova, né? Dizer: meu Deus, agora é você, o Deus que você serve. Por isso aconteceu com aquele homem. Ele reconheceu, após ele obedecer, após ele descer a água suja, ele achava que era suja, né? Agora que atendimento, se o nosso Jesus vai tirou daquela água, o Senhor não queria, não, mas para ele era suja. A sujeira, quando nós estamos sujeiros, né? Nós não enxergamos o óbvio, não é? Não enxergamos, não, a lógica. Começamos a ver as coisas de outra maneira, não é? Que a sufoca, a sujeira cega os olhos. Louvado seja o nome de Jesus. Que Jesus venha lavar essa noite nossos olhos, ungir com colírio, para que possamos ver. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Muitas das vezes só vemos até aqui, ó, um passo só. Mas Jesus não quer isso não. Ele quer que nós vejamos ao longe e distintamente. Né? Não quer que vejamos nada embaçado, não, engraçado, não. Não quer que a gente veja os homens com árvore, não. Quer que veja ao longe e distintamente. Legítimo, né? Para não ter dúvida. Porque a Bíblia diz que com Jesus é sim ou é não. Não tem termo. E agora na mão, ele consente. Mergulha uma vez, a lepra está lá. E vai caindo por terra as escamas. A arrogância já foi, a desobediência, né? Bendito seja o nome do Senhor. A autossuficiência dele foi cair por terra. Ele viu que ele não dependia, tinha que depender de Deus. Que o homem não vive da sua dependência própria. Ele pode achar até que vive, mas não vive. O homem depende de Deus. Amém. Quer que milagre aconteça? Dependa de Deus. Amém.
independente de Deus. Deixa Ele agir, deixa Ele operar, deixa Ele dar as diretrizes, deixa Ele determinar o querer e a vontade dEle na nossa vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. E nós vamos compreendendo essas coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde que ele era arrogante, quem sabe já vai existir, né? Cadê, menino? Eu disse que ia dar certo. Meu senhor me arrependeu um bocadinho. Não foi 2 vezes, não, nem 3, nem 4. Não foi 7. Meu pai. Chamava ele de pai, né? Que na verdade acho que ele não era pai dele. Não é? Foi 7, meu pai. Eu respeito que ele é bom, mas ele é pai. Foi 7 vezes. Toda uma. Então lá vai eu. Aleluia. Lá na Bahia, na beira do rio, lá do prédio, né? Subia na casa do Paulo e disse: é todo lameado. Em vez de se lavar, se lava aquelas águas sujas. Era mais ou menos assim. Quando você mergulha pela 7ª vez, levanta a mão na filha ou mais. Não. Interessante, né? Que a Bíblia tem uma semelhança. Que a pele dele estava com pele de criança. Com certeza, a mentalidade dele, o coração dele era como criança, novo, né? Leve, aleluia, com a outra mentalidade, já não era mais aquele homem arrogante, já não queria nem adorar mais os deuses lá da Síria, já nem queria mais ser idólatra. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. E para concluir, meus irmãos, a Bíblia diz que ele vai até Eliseu, ele estava de presente lá, e diz: meu Senhor, só não quis o presente, não tem problema, mas pelo menos me dê 2 cargas de jegue, de mula, né? 2 caçoar, cheios de terra. Aleluia, glorificado seja Deus, para que eu possa ajoelhar nessa terra para adorar esse Deus. Oh, que coisa linda! Bendito seja o nome de Jesus. Quando Deus faz, Ele faz completo. Ele não faz para metade. Faz completa. A obra foi completa. Viu? Completa. É corpo, alma e espírito. Pronto. Não é?